Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, só para a gente entender um pouquinho o contexto todo, hoje finaliza a parte de João no Evangelho, que Jesus está falando dele como verdadeira comida. E se a gente analisar depois com calma, por que muitos se escandalizaram com ele? Porque Jesus tinha dito: quem comer de minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, recebe o Espírito Santo, recebe a vida verdadeira. Aí aqueles que eram muitos discípulos, que estavam acompanhando Jesus, estavam admiradíssimos com ele, e muitos começaram a escutar isso, começaram a falar exatamente isso aqui que vocês escutaram, dizer, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E aí Jesus, como a gente acabou de ouvir, ele diz: isso vos escandaliza? Então veja, aqui, fazendo um paralelo com a primeira leitura de hoje, onde Josué, ele também chega para o povo, ele estava a poucos quilômetros para entrar na terra prometida, depois de 40 anos, andando pelo deserto. Josué, que estava liderando aquele povo do Antigo Testamento, também vai dizer: irmãos, a quem vós quereis seguir? Porque eu e a minha casa, e aqui um parênteses, Josué não está falando da família dele, a família como todos nós temos a nossa família, não. Josué está falando sobre o povo judeu é a minha casa, nós pertencemos a Cristo, um povo consagrado. Mas por que Josué faz essa indagação ao povo, parando a poucos quilômetros da terra e perguntando: olha, a quem vocês querem seguir? A Deus verdadeiro ou a vós mesmos? Por que ele fala isso? Porque no dia do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, lá com Moisés, inclusive Josué estava presente, não saíram só o povo judeu escravo no Egito. Os outros povos pagãos que também eram escravos de lá, mas pagãos, que não eram judeus, pegaram uma carona, entraram na garupa e saíram também do Egito. Então se misturou com todo o povo judeu. E era um povo que eles não seguiam a doutrina de Deus, era difícil para eles aceitarem, entende? Então Josué,
fazendo um paralelo como Jesus fala agora para nós no Novo Testamento, Josué, percebendo que estava faltando poucos quilômetros para entrar na terra dada por Deus, Josué para e fala: irmãos, olha, hoje vocês devem decidir. Nosso Deus tem toda uma palavra e é difícil segui-lo. Agora, se vocês começarem a querer viver do jeito de vocês, vocês precisam decidir agora, porque nós estamos prestes a entrar na terra. Eu e a minha família, eu e o povo judeu, nós vamos entrar. Vós quereis também? Ou não? Ou querem seguir o caminho de vocês? Veja, isso no Antigo Testamento. E hoje Jesus, ele faz praticamente a mesma colocação para nós hoje, agora. Jesus, ele vai dizer: isso vos escandaliza? É claro que nos escandaliza muitas coisas em 2024. Claro que escandaliza. Olha só, por exemplo, como que pode a gente ainda ouvir que existe casamento entre um homem e uma mulher, sendo que o mundo mudou tanto, a cultura também? Nos escandaliza, de uma certa maneira escandaliza, porque a gente está vendo uma informatização tão desenvolvida, uma robótica, uma inteligência artificial, a rapidez na tecnologia. Como que pode ainda esse discurso, na nossa cultura super desenvolvida perante há 2000 anos atrás, ainda falar de um namoro santo, um namoro casto? Isso nos escandaliza, sim. Basta olhar para a nossa casa, ou a nossa família, ou seja, o nosso contexto de convívio, que são pessoas que se dizem católicas cristãs, e elas se escandalizam. Quando eu falo, a igreja é retrógrada. Nisso na igreja eu não concordo, não. O mundo mudou muito. Eu não concordo, por exemplo, que alguns tirados do meio do povo para serem sacerdotes. Lembra que sacerdote significa os bispos e os padres, para dar sequência à tradição da igreja. Que um padre não pode casar. Imagina, nossos irmãos evangélicos e outras denominações, eles casam e podem servir a Deus. Eu não concordo com essa questão que os padres não se casam, não podem namorar, não pode ter um momento deles também. Claro que escandaliza quando a gente ouve falar, nos tempos de hoje, que a mulher, ela tem que aceitar o filho, se ela ficou grávida de uma maneira inesperada. Ela tem o direito de falar: eu não quero esse filho, eu não tenho condições de ter esse filho, de educá-lo, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu tenho direito, até porque foi um namorico que eu tive, eu não tive um relacionamento para casar e ter filhos, eu tive uma relação com alguém e acabei ficando grávida. Poxa, eu tenho o direito de falar como mulher e escolher. Falei: eu não quero. Tá certo? Então, claro que me escandaliza essa igreja fala: não ao aborto, isso é um aborto. Não, para mim não é um aborto. O aborto é quando você, de repente, no casamento tal, bonitinho, e eu fiquei grávida e eu quis tirar junto com meu marido, mas eu sozinha, namorando, eu engravidei. Eu não tenho uma família. Essa criança, se ela vier, meu Deus do céu, aí ela não vai ter realmente um companheiro, um pai, nada. Então, eu preferi tirar, porque para mim, até porque a ciência, que tudo precisa comprovar, né? Ela diz que os 3 primeiros meses ainda não é um ser humano, ainda é uma semente, ainda a saber o que vai acontecer com ela. Então eu tirei antes dos 3 meses. Então eu não assassinei ninguém, não era um ser humano. A igreja está ultrapassada, a igreja precisa rever os seus conceitos. E para mim que sou solteiro, sou solteira, não estou namorando com ninguém não. E se eu achar que eu tenho o direito de, nos meus devaneios, imaginar alguém e me aliviar, qual o problema? Eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Eu não estou saindo com ninguém que é casado, solteira. A igreja fala que isso é pecado. Olha gente, eu amo ser católico. Minha mãe, meus avós foram católicos.
Eu tenho um altar na minha igreja, na minha casa. Eu tenho a imagem da Virgem Santa, no qual eu tenho uma grande devoção. Eu amo Nossa Senhora. Rezo o meu terço, vou na missa. Mas algumas coisas a igreja precisa rever. Bom, então vamos lá. Tudo bem, isso deve ser respeitado, porque cada um tem um livre-arbítrio de ter uma opinião. Agora, como católicos, lembra que o Senhor fez um convite, e o convite que Ele mesmo, Ele que falou, o homem deixará, está aqui ó, o homem deixará, quem quiser me seguir, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Foi assim que Cristo pensou, de modo que eles se tornam um. Aqui, essa palavra que Jesus está falando, ela tem dois significados, dois. Para quem tem vocação para formar uma família, e para quem é batizado, mesmo que não forme uma família, porque em Deus, o outro, o próximo, é a igreja de Cristo. E quando eu tiver a vida de Deus vivendo em mim, eu vou viver neste mundo como que casado. A minha vida é para o outro, é para orar, para interceder, para que juntos nós possamos testemunhar o único Deus. Eu e a nossa casa, eu e vocês somos uma família de Deus. Então quando eu tenho um encontro com Cristo, eu passo a viver aquilo que Ele disse: quem fizer isso a um dos pequenos, é a mim que estás fazendo. Então o casamento também significa a minha conduta como batizado ou batizada neste mundo, que já tenha uma vida espiritual com Cristo. Eu já me apaixonei por Cristo, então a minha meta passa a ser uma missão. Onde eu for, eu vou levar. Lembra da semana passada? Maria levava grávida Jesus para entrar na casa de Zacarias. Então quem tem um encontro com Cristo, nós aprendemos tudo isso no domingo, no dia da Assunção da Virgem. Quem tem um encontro com Cristo, lembra que o padre tinha dito, entre aspas, tanto os homens quanto as mulheres ficam grávidos de Cristo, trazem Cristo dentro de si, e aonde for, entra na casa do seu trabalho, no seu lugar onde você trabalha, entrou nessa casa, na sua própria casa familiar, casamento mesmo, entra ali dentro, e vai levar quem? Cristo, e vai ver o impossível acontecer lá, naquele lugar, no local onde eu trabalho, na minha própria família, aí fora na rua, onde eu preciso conviver. Eu preciso entrar nesses lugares, gravidinho de Deus, no bom sentido de Jesus, ou seja, trazendo o Espírito em mim, para que através de mim, o meu próximo seja transfigurado. Eu vou ver um milagre acontecer na vida da pessoa onde eu convivo, porque ela também vai se achar em Deus, e ela vai voltar como família de Deus. Então eu vou ver um milagre lá. Lembra de Isabel? Maria disse: vai lá ver o milagre de um impossível. Imagina um impossível, um matrimônio totalmente quebrado, nem mais existe entre um homem e uma mulher, às vezes um filho drogado, uma filha que se descambou falando que ela quer viver do jeito dela, está morando com outro alguém que não vamos nem entrar nas intimidades, e se alguém está fora de cogitação, e uma mãe entra em desespero. Só que se ela leva Jesus com ela tem um encontro, fica cheia do Espírito, essa mesma mãe, ao adentrar a vida dela familiar, ela vai ver o impossível de Deus na filha que Deus confiou a ela, vai ver o matrimônio ser restaurado, vai ver a conversão de muitos. Por quê? Porque todos nós somos batizados, e quando eu levo Cristo comigo no ambiente onde eu vou, que é entrar na casa é o ambiente onde eu vivo, eu vou ver o milagre de Deus lá. Daí vem a palavra máxima do Senhor: eu não vos dei um espírito de covardes, eu dei um espírito que é santo, que cura e que liberta. E quem tiver o meu espírito fará obras nesse lugar onde você vai entrar, maiores do que eu fiz.
Porque hoje nós trabalhamos em lugares, Jesus, o trabalho dele era só a parte missionária. Ele não trabalhava numa empresa, ele não se casou, ok? Ele não precisou conviver num condomínio com outras pessoas. Não, ele vivia lá na época dele, mas na função dele. Mas ele fala: eu estarei convosco todos os dias, e quem tiver o meu espírito fará obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque como casado, como trabalhador, como aquele que dá aula, como aquele que é advogado, seja lá como for, né? Fará obras maiores aí, entrando nesse lugar. Entrar na casa de Zacarias, entrando no local onde eu trabalho, na escola onde eu leciono, no escritório de advocacia no qual eu trabalho, ou que sou advogado, no consultório médico de dentista, ou trabalhando como faxineiro, auxiliar de escritório, enfim, em qualquer lugar, ou na minha casa mesmo. Ali eu entrando na casa de Zacarias, é onde eu moro também. E ali eu vejo muitas coisas impossíveis. Uma esterilidade, como a Isabel era estéril, eu também vejo algo estéril na vida do meu esposo. Da minha filha está estéril, ela não tem uma conduta de Cristo nela. Ela se perdeu, hoje ela vive com uma outra mulher e usa droga, as duas. E eu eduquei ela na fé. Pois é, eu estou vendo algo impossível. Velho e estéril. Estéril o que é? Não tem vida ali. Vive segundo o querer dela. Por isso que Jesus fala: vos escandaliza o meu querer? Quem você quer seguir? Então Jesus, ele nos convida para hoje fazer um arremate. Hoje, a quem queres servir, meu irmão, minha irmã? Você do seu jeito? Ou o caminho do Senhor? Só que o caminho do Senhor, ele é difícil. Tanto é difícil que ele mesmo vai dizer. O que Jesus disse? Ele vai dizer: a porta para vir a mim, ela é estreita, e são poucos os que passam por elas. Gente, isso aqui é revelador. Revelador para mim, que sou um sacerdote, um ministro sagrado do nosso Deus. Veja, se para mim é difícil para todos nós também, claro. Para todos, para os bispos, para o Papa, para os padres, para vocês. Não é fácil ter as condutas de Cristo vivendo nesse mundo, com tanta alegoria, tanto fascínio que nos é colocado assim na nossa frente. Não é fácil. Eu dizia hoje na missa da manhã que tem uma coisa que a gente precisa absorver muito bem aqui ao seguir Jesus. Por exemplo, digamos que nós sabemos o que é pecado e a gente vai confessar os nossos pecados. Hoje, na vida adulta, ótimo. Quando você vai lá diante de um padre e você confessa os teus pecados foram eliminados, porque Jesus deixou essa graça à sua igreja, ponto. Só que a questão não para por aí. Tem algo um pouco mais grave. Um pouco mais grave, padre? Quer dizer, se eu me arrependi já não basta? Não, basta o seu pecado. Só que tem uma coisa que é mais grave, é que a gente normalmente carrega o vício. Vício ou má conduta é a mesma coisa, ou mau hábito. Por exemplo, uma pessoa que tem um mau hábito de falar e fazer fofoca e contar para todo mundo o que ela viu, o que ela fez, aonde ela foi com os colegas e o que ela viu lá. E às vezes alguém falou: só não conta para ninguém que você está aqui, por favor, vamos ficar só nós aqui. Ela: tá bom. Só que ela tem um mau hábito, que desde pequenininha, de repente, ou pequenininho, muitos homens têm isso, ele já fazia isso, ele vem crescendo biologicamente com esse mau hábito, ou vício. Só que aí ele começa a ouvir que esse mau hábito é um pecado. Aí o que ele faz? Ele fala: caramba, eu já contei para um monte de gente, teve gente que me confidenciou algo, fui lá e contei, pediu para não falar, falei. Eu fui curioso, fui lá e eu começo a falar muito, a minha língua é mais... Pois é. Aí a pessoa vai lá e confessa, porque ela se arrependeu mesmo. Que lindo, a confissão e o pecado dela foi apagado. Agora o mau hábito ainda continua lá.
Então, trabalhar esse mau hábito é onde é a luta da gente. Você fala assim, qual é a maior luta do ser humano? A minha maior luta é eu deixar Deus me curar, eu de mim mesmo, dos meus maus hábitos. Então, às vezes, por eu ser muito ciumento, talvez, ou por eu ser uma pessoa que na minha área moral, sabe que é a área moral, afetiva, sexual, eu tenho maus hábitos porque desde pequeno, ou de pequenininha, eu já tinha o hábito de ficar buscando alívio em mim mesmo. Cresci, e por mais que hoje a palavra que é Deus fala que isso não convém a um cristão, porque Ele está falando para a gente ter o sentimento dEle. Puxa vida, quantas vezes eu caio no mesmo pecado, me confesso, caio, confesso, caio, porque você tem um mau hábito. E esse mau hábito começa a ser agora um alvo de luta. Jacó lutou com Deus no Antigo Testamento a noite toda significa enquanto ele viveu, porque ele tinha maus hábitos. São Paulo vai dizer, Senhor, por que carrego em mim, na minha carne, esse espinho? Porque alguma coisa Paulo também tinha como mau hábito. Então algumas coisas na nossa vida, ou algumas mesmo no plural, nós temos vícios, ou no âmbito de apego, sempre foi apegado desde novinho, de novinha, ou de falar demais, fofoca, de curioso, ou tem uma veia pornográfica, por isso aí vem a traição. Às vezes a pessoa casou, ama de verdade, mas ela tem uma fraqueza que é um mau hábito, que de vez em quando ela está vivendo adultério, confessa e sai com uma outra mulher, cara, ou vice-versa, né? Às vezes é a moça que faz isso. Então veja, o mau hábito é onde só Deus pode curar. Pode reparar que nenhum auxílio que hoje a ciência pode nos dar, cura o nosso mau hábito. Por isso que Jesus disse uma outra frase, grava bem ela, nós já falamos aqui recentemente. Só os cristãos violentos alcançarão a vida em Deus. Violentos contra a si mesmo, no sentido de se violentar contra a sua vontade egoísta. Então é uma luta. Violento significa a luta. Porque se eu não lutar contra os meus maus hábitos, nós vamos nos escandalizar com Jesus. Porque a gente vai dizer assim, peraí, foi o exemplo que eu dei no começo. Eu sou católico, eu amo Nossa Senhora, eu amo a Eucaristia, mas para mim, porque você tem um mau hábito, me aliviar sozinho não é pecado. Vocês estão entendendo? Para mim, não necessariamente eu preciso casar na igreja para eu ter ato genital com a minha namorada, ou com o rapaz ou com a moça que eu estou interessado. Para mim não. Para mim vou na igreja, sou católico, rezo o terço, até trabalho em alguma ala da igreja católica, mas para mim, eu não vejo pecado nenhum em eu me atrair por aquela moça, ou a moça se atrai por um rapaz. De vez em quando a gente mesmo sem ser marido e mulher, a gente tem uma amizade chamada colorida. A gente quando se encontra e a gente tem um momento íntimo. Para outros, eu moro maritalmente com alguém porque a gente se ama, a gente né? E para mim eu chamo ele de meu amor, ela minha amada, e nós somos marido e mulher. Agora, para mim, nesse negócio de ir para o matrimônio, talvez é porque nós nos escandalizamos com a palavra deixada por Jesus. E aí Jesus vem agora e diz, bom, isso vos escandaliza? Ou vai querer fazer como muitos católicos que desbandam para outra espiritualidade, porque não aceita aquilo que eu deixei para a minha igreja? Gente, a palavra de Deus é nova. Teve uma homilia aqui que eu fiz aqui, foi as primeiras nesses 6 meses que estou aqui, que eu disse o seguinte, que o que Cristo deixou vale para todo sempre. Quando você escutar assim na Bíblia, quando chegou a plenitude dos tempos,
Já pega essa palavra plenitude. O que é plenitude? Plenitude é o tempo dos tempos. É o tempo maior. Deus enviou o seu Filho. Tá certo? E se Ele enviou o seu Filho que é Jesus, o que Ele sonhou para a igreja é a plenitude para todos os tempos. É irrevogável. Pode passar séculos e séculos, nós podemos viver praticamente só no meio de uma robótica total. Tá certo? Imagina uma cena assim. O que Cristo disse continua sendo novo, porque Ele serve para todo o tempo que nós vivermos aqui, até o dia que Ele vai voltar em glória. Aí será o fim. Então, a palavra é Deus, a palavra se fez carne, ela habitou entre nós. O Espírito será o nosso advogado para todo sempre. Então veja, a nossa ignorância está nisso. Para mim, isso não é pecado. Cuidado, porque é o seguinte, não é um papa que falou isso. Não é um sacerdote que disse isso. Não foi. Foi Deus. Deus que nos chama para ser santos, para ter o sentimento dEle. E quando eu quero dar um jeitinho, quando eu quero negociar os meus maus hábitos, porque na verdade nós queremos negociar o nosso vício, nossos maus hábitos, nossa inclinação para alguma coisinha, nós queremos negociar com Deus. Pode reparar, nós queremos negociar. É onde muita gente se revolta com a igreja católica. E o diabo se serve disso. O diabo sabe que é difícil seguir o caminho de Jesus. Para quem tem muito maus hábitos e não está disposto a abrir mão. Porque o que Cristo está fazendo hoje é o que Josué fez. Irmãos, paremos por aqui um pouquinho. Nós estamos há pouco tempo, pode ser que a gente viva mais 20 anos. O que é isso perto do eterno? Pode ser que a gente viva mais 5 anos. A gente não sabe quando é que Ele vai voltar em glória, ou Ele vai chegar na minha vida ou na sua. Pode ser hoje. Pois é, então paremos aqui. Ou nós servimos o que Ele deixou como verdade, e renuncia ao teu querer, e começa a lutar contra os teus vícios, ou então siga os teus passos. Agora, ficar dentro da igreja católica, dizendo eu sou católico, mas contaminando os colegas, dizendo, tá vendo, isso aí para mim, padre devia casar, isso para mim não é pecado, isso também não, eu faço, a minha irmã faz, todo mundo está fazendo, eu caso desse jeito, meu namoro é assim. E aí a gente vai disseminando essas contrariedades que eu já vivi e que ainda belisca em mim coisas do passado. Daí vem, não olhes para trás. Daí vem a palavra. Por que existe a palavra não olhes para trás? Porque nós somos o tempo todo tentados pelo demônio a voltar ao mau hábito que às vezes nasceu na gente, veio com a gente desde pequenininho, ou adquirimos ao longo da história agora. A gente quer negociar com Deus. Então, não, com Deus não se negocia. Ou é sim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Lembra que foi um convite que o Senhor faz para todos nós. Quem quiser me seguir. O seguimento de Jesus, gente, exige. Olha, vou repetir aqui. Isso vos escandaliza? Oxalá, convictos, nós dessemos a resposta de Pedro. A quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, a sua palavra é a palavra eterna. O resto é ilusão. O resto são favas. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus que veio salvar eu de mim mesmo. Não, eu quero ficar. Vai ser uma luta? Não, já está sendo uma luta. Somos colocados à prova por Deus, é a prova. Pelo diabo é tentado. Somos colocados à prova todos os dias.
Leia lá, capítulo 3 de Eclesiástico. Não precisa ir tão longe, vai no Evangelho, ele diz: quem quiser seguir, renuncia a si mesmo, aceita a tua cruz. Olha a prova aí. Para que você possa ter os meus sentimentos. E quando tiver, eu vou te enviar. Então primeiro tem que ter encontro com ele, depois ele envia. Para quê? Agora lá no teu matrimônio, entra na casa do teu matrimônio. Sabe o teu esposo? Que estava estéril da graça de Deus? Sabe? Que não trazia nada, não podia engravidar, ou seja, não podia ter a vida de Deus. Ele negava Jesus. Pois é, agora que você teve um encontro comigo, vá, entra na casa dele e você vai ver como que para Deus nada é impossível. Aí você vai. Aí, por isso tem gente que fica rezando, reza, mas não é no nosso tempo, porque agora é tudo no espírito. Reza, aquele homem ainda continua daquele jeito, mas a esposa está rezando, até que, às vezes pode acontecer numa doença no marido, que o marido se converte e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero voltar, eu quero ficar, eu não quero mais seguir os meus passos, como Josué perguntou. Às vezes numa doença a pessoa se converte para Deus. Eu conheço muitas pessoas que foi na sua última hora, que nem o ladrão na hora da cruz, na última hora, falou: Senhor, lembra-te de mim, eu decidi por ti, ainda hoje estarás comigo então. Eu acredito, eu não sei, que isso aconteceu com o meu pai, e a doença levou o meu pai a ter um encontro com Cristo. Eu acredito firmemente. E foi tão pouquíssimo tempo, não importa. Olha, quando Cristo fala assim, ele abre o pergaminho lá na sinagoga e lê a passagem de Isaías, que diz: eu vim anunciar o ano da graça de Deus. Hoje eu vim anunciar o ano. Então esse hoje é o que importa. Não é quanto tempo mais eu vou ficar tendo relacionamento com Jesus. Não, se eu hoje falar: hoje eu decidi por ti, Jesus. Ótimo, e se for de verdade isso, Deus pode até te levar hoje daqui, porque você já está salvo. Então, entenda a palavra que o Senhor vem colocando para mim e para cada um de vocês aqui hoje, irmãos. Vós também se escandalizais comigo, pois eu sou a palavra mais nova que tem. Pode haver a tecnologia qual for, as culturas elas vão rebater o que Cristo falou. Lembra o ódio entre a mulher e o diabo? Pois é, as famílias que nós estamos hoje vendo, começando dentro da nossa, pode reparar como é que elas estão sendo colididas o tempo todo com a façanha de Satanás, que diz: não, você tem que usar o seu corpo do seu jeito, você tem que ser feliz. Veja, você acha que o diabo é guerra? E Jesus vai continuar novinho dizendo: o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não faças do teu corpo o que você acha que tem que fazer. Então, é uma contrariedade, uma atrás da outra, pode reparar. A gente se escandaliza. A primeira vez que eu ouvi a palavra crise, eu falei: não, mas eu nunca entrei em crise em relação à minha fé. Entrei sim, e entro até hoje em crise como padre. Por que eu entro em crise até hoje como padre? Não é sobre a minha vocação de ser padre. Graças ao nosso amado Deus, eu não tenho dúvida que Deus, Ele me fez padre, e é o que eu mais me identifico na minha vida. Então eu não tenho dúvidas disso. Quando eu falo que eu entro em crise, é porque aquilo que Deus me pede em relação ao meio, a casa, lembra a casa onde eu estou? A casa onde estou, imagina aquela condição da casa de Zacarias. Eu ainda não estou cheio de Deus em várias áreas da minha vida. Então tem pessoas que me incomodam muito, eu não quero falar com elas. Eu quero dar uma cutucada nelas. Eu falo: caramba, Deus, o Senhor está pedindo para que eu tenha misericórdia por aquela pessoa? É isso.
E ele vai responder: da mesma maneira que eu tenho misericórdia por você. Quem tem o meu espírito também vai ter o mesmo sentimento que o meu. Só que esta pessoa... entendi, Jesus. Então eu estou em crise. Por quê? Porque mesmo como padre, algumas circunstâncias de pessoas ainda me trava. E aí eu percebo: Senhor, cura-me, liberta-me. Vocês estão entendendo? Está entendendo aí? Olha lá. Eu sempre falo para o meu pessoal daqui, ó, os servos ou os agentes pastorais, vamos dizer assim, de Deus, tá? Quando eu chamo, eles ficam muito felizes. Vou servir a igreja, lá está o Padre Marcos. Legal. Quando eles começam a conviver aqui no templo, um é diferente do outro. E eles vêm com os seus vícios. Esses vícios que o padre falou. Um fala demais. O outro é extremamente ciumento. O outro quer chamar muita atenção. Você imagina tudo isso dentro de um saco só. É que nem pedra que vai se raspando uma na outra. E sai faísca. E muitos saíram. Pega o evangelho de hoje. Eu tenho 17 anos de padre. Vou fazer agora dia 22 de setembro. 17 anos de padre. Fora o tempo que eu tive grupo de oração, desde rapazinho. Como padre, eu vi muitos que eu chamei sair brigado e ofendidos comigo porque teve problemas com os servos e falou: o senhor nem me defendeu. Eu acho que o padre tinha que saber disso, ele tinha que me defender. Eu não falo nada, porque as minhas homilias falam tudo. Fala para mim e fala para quem está aqui, ó. Para eles todos aí. Eles sabem que na hora que você pegar uma pessoa, um colega teu, um irmão teu, um irmão, esse aí é a palavra irmão. A minha casa são todos vocês. Vocês são a minha casa, que Josué falou. Só que é uma casa que está a caminho. Então que tem vícios. E que precisa se curar. E como é que se cura alguém? Pondo na prova. Aí o padre põe aqui um ciumento junto com o honesto. Põe um fiel junto com aquele que não é tão fiel. Para quê? Para que haja uma conformidade na oração, para que Cristo cure o teu coração. Então na verdade Cristo está curando o teu, que você vai encontrar umas pessoas completamente diferentes de você, Eduardo, que não é melhor que você nem pior, é diferente. E vai curar você, porque você não tolerava esse tipo de gente, e você tem do teu lado, no teu focinho, no bom sentido, no teu focinho aqui, ó. Você sente o cheiro dessas pessoas. Volta lá em Zacarias. Mas eu estou te enviando na casa de Zacarias. Para quê? Porque você vai ver um milagre, não só com o outro, comigo. Quando eu entrei nessa casa de ficar aqui servindo o altar, em uma igreja católica, eu vi um milagre de Deus, porque eu nunca suportei gente desse nível aqui. Pois eu convivi com gente desse nível, e eu vi que eu tive um olhar de misericórdia, e hoje eu sou um defensor pela alma e a boa conduta desse irmão, que ninguém gosta. Tem quem foi curado aí? Quem é que estava estéril nessa área? O Eduardo. E ele no primeiro momento ele se achava vítima. Depois ele se viu como o curado por Deus. A vítima de alguém ruim, chato, mas na verdade quem foi curado foi ele. Então essa pedagogia de Deus só pode suportar quem tem vida oracional com ele. É aí que está o Deus apaixonante. Lembra? Eu vou te ensinar a andar por cima do mar. O mar não vai te engolir mais. Essa área que você tinha dificuldade com alguém, eu vou pôr alguém do teu lado, desse jeito. No dia que você conseguir conviver com ele, e isso não te engolir, você está andando sobre o mar bravio. Você venceu, você tem a vida de Cristo. Vocês estão entendendo o que é andar sobre o mar, né? Jesus andou sobre o mar bravo. O que ele estava mostrando para mim e para você? O mar vai continuar existindo, e ele vai estar aí. Ele tem que servir para você, para a sua santificação. É o seu matrimônio? É a sua filha que te decepcionou? É o mar. É um filho? É um padre
Que às vezes é um padre, né? Tem gente que tem padre que decepciona. Não era o padre que eu queria. Que você queria? Pois é o que você vai ter. Jesus vai permitir você. E se você sair daqui, o outro parece ser tudo aquilo que você quer. Mas vai chegar uma hora que você vai encontrar lá na casa do outro. Você vai encontrar o seu mau hábito e você vai cair de novo e você vai procurar uma outra. Aí você vai ficar procurando, sabe galinha? Galinha é aquele negócio que cisca aqui, cisca lá, na tentativa de achar a comida para você. Aí eu vou ter que falar de novo. A quem você quer servir, meu irmão? A esse Deus que propõe essa verdade? Ou você quiser viver do teu jeito? Ciscando, buscando. Eu preciso de uma resposta. Por essa perda, por esse luto. Eu preciso. A igreja católica não me dá essa informação. Então vai procurar outra. É isso que o Senhor está falando para mim e para cada um de vocês aqui, irmãos. Isso vos escandaliza? Seguir Jesus é a porta estreita. Eu quero, Senhor, e com a tua graça eu andarei por cima, eu ficarei em pé na cruz, como Maria. Eu ficarei com a tua graça. Por mim mesmo eu não consigo, mas com a tua graça sou mais do que vencedor. Por isso que eu tenho a ousadia de dizer para você que está aqui: se você decidiu por Cristo Jesus, olha para a casa de Zacarias, onde você está. Está uma bagunça, não está? Tem muita coisa estéril ali, não está? Então, primeiro, vem ter um encontro com Cristo. Vem ter um encontro com Ele. Primeiro, fica gravidinha dele, fica cheia do Espírito. E você vai ver, nessa sua casa de Zacarias aí, o possível acontecer. Eu dou a minha palavra para você. Você já pode até dizer, é vitória de Deus. Ai, mas a minha filha foi para lá com aquela outra mulher que não sei o quê. E já estão mais de 20 anos juntas. E o pecado está com... Primeiro, moça, você tem que ser curada. Vem cá, vem cá. Vem ficar gravidinha de Jesus. Vem, que nem Maria ficou. Vem ficar tomada de cura interior. Por isso que nós temos as missas de terças-feiras aqui. Primeiro em você. Depois, quando você tiver essa graça santificante, curando as tuas feridas, aí sim, você vai ouvir: agora pode cantar vitória sobre a vida da filha que o Senhor te confiou. E você fala, amém, eu creio, mesmo que os meus olhos não verem. Lembra da palavra de Jesus? Vós acreditastes, Tomé, porque colocastes as mãos aqui nas minhas feridas? Você está acreditando porque você tocou? Bem-aventurados aquela igreja, aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres que acreditaram sem ter visto, porque farão coisas maiores do que eu fiz. Está aí, ó. Deus está esperando você fazer as coisas maiores. É vitória. Quem já tem Cristo já pode dizer, é vitória. Ah, padre, mas todo mundo aqui está querendo te perseguir aqui na igreja, muita gente não gosta de você. Ah, não tem problema nenhum. Se eu tenho um encontro com Cristo, eu falo assim, Cristo já é vitorioso nesta igreja. Eu não falo porque eu estou falando na minha carne, eu estou bravo. Então vamos ver quem é mais forte, quem que manda aqui. Nada. É porque eu tenho a certeza de fé no Espírito, que Deus já está vencendo nesta igreja. Na vida dos jovens, dia 31, sábado que vem agora, é vitória. Alguns vão sair, eu sei, mas já é a vitória, porque o querer de Deus é imutável. E eu sinto no meu coração miserável, pela graça de Deus, que Deus já está construindo aquilo que Ele sonhou para esta igreja e para essa Lapa, com os jovens também. Pode ter torcida contrária, que nem fazem normalmente com Palmeiras, né? Mídia, como é que chama? VAR, juiz, por causa do tamanho do nariz, o narizinho tem que estar um pouquinho para frente. Ah, então anula, está tudo certo. Pode anular, mas Cristo já venceu. Cristo já venceu. Ah, mas matou meu filho.
Jesus falou uma coisinha aqui, o que eu quero que você desentupa, tá certo? Os ouvidos. Olha, atenção aqui, ó. Olha o que Jesus está falando. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Padre, meu filho entrou em óbito. Nós também vamos. Está preocupado com o óbito da carne? Quem quer servir? Enquanto você estiver preocupado com o óbito da carne, a pergunta é para você: quem você vai servir? Porque eu e a família de Cristo queremos seguir a Cristo, que veio salvar a alma. O que importa é que a alma do teu filho, da tua filha, seja salva. O corpo pode viver 20, 15, 20, 30, 5 anos. O corpo nesse mundo não serve para nada, a não ser como templo para segurar a alma. Então, irmãos, o Senhor lhe fala escancarado, não é? É pegar ou largar. A quem queres servir? Hoje, veja, eu vou te dar mais um mês para você pensar. Nada disso. Hoje, decida. Padre, você vai ficar com pouca gente na igreja. Eu não estou pensando no número, apesar que é muito belo ver uma igreja cantando, louvando em grupos assim enormes. É lindo, mas não é isso que Jesus pediu. Jesus está pedindo que a família dele tome uma decisão hoje. É os santos que eu chamo, para ser santo, santa. Mudança de conduta. Mudança de conduta não é que amanhã você vai deixar o teu vício. Não, é que você começa a lutar agora. Agora. Se a tua fraqueza são as mulheres, meu irmão, fraqueza no sentido de sair toda hora com uma mulher, ou ficar toda hora se aliviando, alguma coisa assim, não sei. A partir de hoje fala: Senhor, com a tua graça, com a vida de oração, com esse encontro contigo, eu sei que vou vencer esse mau hábito. Mesmo que eu tiver que confessar muitas e muitas vezes, mas eu vou lutar e com a tua graça serei vencedor nisso. Amém. Isso é decidir hoje. Por isso que eu sou tolerante e Deus é, porque enquanto você decidiu, mas ainda não consegue, é outra conversa. Importante que você decidiu. Eu tenho intenção reta. Então decida hoje. Eu falei semana passada aqui, eu vi um homem carecão aqui, barbudo. Ele deve ser fã de rock and roll, Harley Davidson, essas coisas todas. O cara estava com os olhos brilhando. Está vindo direto na missa. O que está acontecendo com os homens? Certamente, como eu, padre, com as suas fraquezas, com seus maus hábitos, e começando a se apaixonar por Jesus. Coisa linda. Nós homens voltando para a igreja, hein? Imagine esse exército dessa maneira aí, lutando, como lutou com Deus e Jacó, lutando. Eu quero desvencilhar-me dos maus hábitos, porque você já tem a intenção. Se você morreu hoje decidido, você já está salvo. Mas não é falar da boca para fora, decidido. A partir de agora eu começo a lutar no meu corpo, na minha mente, e fugir daquilo que me leva a cair. É luta. E se eu escorregar? Corre, levanta, confessa e vamos para frente. E se eu cair de novo? Vem, confessa, pega com Nossa Senhora, vamos fazer esse outro caminho. E se eu cair de novo? Confessa, tal, agora vamos fazer esse outro caminho. Até você declarar em Cristo Jesus. Cristo vai declarar em você: agora você venceu. E agora, se você venceu, você vai ver um milagre na tua casa. Vai entrar na tua casa, vai na casa de Zacarias, vai ver lá o impossível agora. Aí você vai ver os resultados de Deus. Vamos cantar? Olha a letra. Morte presta vida terrena. É isso. Te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.
Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo. Essa letra aí, ó. Tudo que é meu a ti entrego. Minhas vontades, Senhor. Nada quero ter na pobreza. É isso, Jesus. Leve quero ser em teus braços. Isso. Só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, Seduziste-me, Senhor, e eu me me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que Tua eu. força é bem maior do que eu. Submete-me, Senhor. Submete-me, Vence-me. vence-me. Seduziste-me. Vai. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Sua força, Senhor. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. É isso, irmãos, que o Senhor nos pede como ofertório. Qual é o ofertório que você vai entregar para o nosso Deus hoje? Pode pôr a cura de alguém, a doença, a libertação do vício de alguém. Mas em primeiro lugar, eu quero te entregar, Senhor, o meu ofertório de vida. Hoje, oxalá você diga: eu quero te servir, Jesus. Não pastoralmente falando, eu quero te servir de verdade. Eu sou teu, Jesus. Faça essa obra em mim, Jesus. Realiza o teu querer em mim, Jesus. Reconstrói a minha vida. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu preciso nascer de novo. Cura-me dos meus maus hábitos, Jesus. Dos apegos aos maus hábitos. Até o apego é um mau hábito que a gente tem também, o apego. Por isso, Senhor, cura-me. O apego à mãe, a pai, a filhos, a casa, ao trabalho. É mau hábito, é um vício. Eu sou viciado por ti, filho. Eu estou viciado por você, minha mãe. Eu estou viciado por você, papai. Eu estou viciado no meu trabalho. Não, Senhor. Cura-me esse mau hábito. Por isso que Jesus disse: quem desapega, quem deixa o vício pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo trabalho, este sim é minha família. Este sim tem a vida eterna comigo. Cura-me, Senhor. Entra na minha casa, Senhor, primeiro, como fizestes com a Virgem Mãe Maria. Entra na minha casa. Eu quero dizer sim a ti, como Maria também disse assim. Sim, Senhor, eu quero seguir o teu caminho. Eu acredito, como Pedro falou: onde iríamos, Senhor? Tu tens palavra de vida que é eterna. Eu creio firmemente que Tu és o Santo de Deus. Onde iríamos nós, Filho de Deus? Perdão, Senhor, misericórdia dos meus vícios. Perdão e misericórdia dos meus pecados, Filho de Deus. Cura-me. Entra na minha casa, Senhor. Nós cantamos antes da missa: entra na minha casa, Senhor, porque eu quero aprender contigo a esvaziar
esvaziar de mim. Eu quero, Senhor, que Tu reines na minha vida. Eu sei que eu serei colocado o tempo todo na prova. Atenção, eu digo sim, sabendo que serei colocado o tempo todo na prova, na dificuldade. Ali chegará na minha casa as dificuldades, onde eu trabalho, na igreja onde eu participo, no local onde eu moro. Eu encontrarei provas que Deus permite, para que eu esvazie de mim, para que eu tenha um encontro e fique cheio do Espírito Santo, gravidinho de Deus, no bom sentido da sua palavra santa, para que eu veja a cura acontecer dentro de mim. Por isso, Senhor, nós a entregamos agora esse ofertório, pela intercessão da Rainha Imaculada Mãe Maria. Cura, Senhor, o meu coração das inflamações de Satanás, do apego, dos maus hábitos. Vamos cantar? Soltando a música. Vamos cantar. Vamos pedir a Deus e a gente já entra no creio em seguida. Bendito é o Teu nome, Senhor. Eu creio. Padre, o Senhor está tocando agora pessoas que se olham no espelho e se olham como se fossem gordas. Você se olha como se você estivesse enorme. Isso o Senhor está revelando para mim e para você agora. Isso é um inchaço. O inchaço que você carrega das enfermidades que você põe na sua cabeça. O inchaço das enfermidades que você coloca no seu cotidiano de vida. O Senhor está tocando você agora e você está tendo uma vontade de chorar. Esse choro é a libertação do Senhor agora para a tua vida e para todo sempre. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Morte para esta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Leve quero ser, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Vai lá, mais uma vez. Seduziste-me, Senhor. Vai lá. Seduziste-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Mais uma vez, seduziste-me. Vai lá. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Nós vamos entregar esse ofertório assim, ó, junto com o Padre. Vamos dizer juntos com fé, como uma oração. Eu sei que ao invocar o Teu santo nome, me curarás. Só que nós vamos mudar o termo na hora da música. Vai lá. Eu sei que ao invocar o Teu santo nome, me curarás. Eu de mim mesmo. A partir de hoje, Jesus. Eu tomo uma decisão. Eu quero servir a Ti, Jesus. Naquilo que Tu és. O que Tu deixastes pela igreja. Amém, Jesus. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me curará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me curará.
Eu sei que ao invocar teu santo nome me curará. Eu sei Que ao invocar teu santo nome, levanta teu braço. Olha lá, o nome dele tem o poder, hein? Vamos lá, 1, 2. Quem ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Levanta o teu braço, diga o nome dele, vai. Jesus, Cura-me, Senhor. Jesus, Eu quero. Jesus Cristo é o Senhor. Fala junto, compadre. Eu sei que ao invocar, Eu sei Senhor, hoje santo nome eu tomo a decisão curará. de te seguir, Jesus. Ó Maria concebida, Teu santo nome derrama, Senhor. Olha lá, eu sei que ao invocar, vai. Derrama o teu Espírito Santo agora na minha vida, no meu corpo. Cura-me, Senhor. Cura-me. Cura-me agora. Olha lá, irmãos, junto comigo, levanta teu braço. 1, 2, vai. Jesus, quem ele é? Jesus Cristo. Quero ouvir o povo de Deus agora pronunciar: Jesus, 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 vai. Pode ser mais alto, vai lá. Mais uma vez. Jesus, diga que ele é. Jesus Cristo é. Todo mundo junto, bem forte, para terminar. 1, 2, vai. Jesus Cristo é o Senhor. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos então na nossa decisão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Entrega a tua oferta.